Eu tinha combinado com vocês que eu não ia falar sobre o filme Marte Supreme e Uma Batalha Após a Outra, né? Exatamente porque eu não vejo muita importância, assim, pras áreas aqui que a gente fala no canal, falar sobre esses filmes, porque eu acho que não teria tanto a trazer ou a acrescentar. E também porque eu não gosto muito, né, do Timothée Chalamet e do Leonardo DiCaprio, que são os atores principais desse filme. Mas o Timothée Chalamet, ele se dá uma importância muito grande e acaba tendo que vir aqui pra eu falar sobre ele. I admire people, and I've done it myself, to go on a talk show and go, hey, we got to keep movie theaters alive. You know, we got to keep this genre alive. And another part of me feels like if people want to see it, like Barbie, like Oppenheimer, they're going to go see it and go out of their way to be loud and proud about it. And I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. But, damn, I just took shots for no reason. That's not a shot. I hear what you're saying. Yeah. So, Sorry. but on Obviamente, você viu essa declaração aqui que o Timothée Chalamet deu no dia 10, dia 10 não, né? Na semana passada. Essa entrevista saiu no final de semana passado, com o Matthew McConaughey, e ela viralizou mais pro final da semana. Na verdade, eu não ia falar sobre esse assunto, eu ia acabar citando na live de hoje, e ia ter a live normalmente sobre os temas que a gente costuma falar. Mas não tem como, né? Eu vou ter que trazer esse assunto e elaborar ele de uma forma um pouco melhor, então eu resolvi não fazer a live de hoje sobre coisas que eu vi ou temáticas, né, que são as lives de terça-feira. E eu vou elaborar um pouco mais por quê. Bem, vou me apresentar e aí eu explico o porquê. Oi, meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final. Eu sou arquiteto, cenógrafo, minha especialização é dentro de cenografia e iluminação técnica de óperas e teatros, de peças de teatro, óperas e balés, e eu tenho uma pesquisa ampla dentro dessa área. Eu tenho um canal no YouTube, além desse de cinema, né? Que é onde eu comecei a falar aqui no YouTube, que é um canal de... Hoje ele tem o nome de artes, porque eu falo de vários assuntos dentro dele, mas todos os assuntos que eu falo dentro desse canal são relacionados ao teatro, óperas e balés, né? E aí é um pouco mais amplo do que no cinema, onde aqui dentro do cinema a gente consegue pegar uma fração de todos esses trabalhos que são feitos dentro da indústria, né? E falar ele de um ponto de vista muito específico. Quando eu vou tratar esse mesmo assunto dentro do teatro, ele é muito mais intrínseco dentro das outras áreas onde a gente vai falar. Então não tem como eu falar de cenografia no teatro ou em uma ópera sem estar envolvido em qualquer outra parte. E dentro do cinema a gente consegue separar isso muito bem, setorizar a indústria do cinema. Principalmente aqui a gente tem como foco a indústria americana, né, que está aí bem segmentada, é uma indústria muito forte. Então, quanto mais desenvolvido é o setor, mais segmentado ele vai ser. Então, aqui quando eu falo de direção de arte, eu consigo falar especificamente de direção de arte dentro do cinema. A única coisa que eu consigo trazer além disso, onde a gente consegue fragmentar um pouco mais a direção de arte, ou, né, juntar com outras áreas, é quando a gente vem trazer informações de outras áreas que são diretamente correlacionadas a ela, como a direção de fotografia, maquiagem e cabelo, né? E a própria direção e figurino, direção do filme e figurino. Que esses setores, né, cada um são separados do direção de arte, mas dentro do design de produção, direção de fotografia e direção do filme, são os 3 lugares onde dentro do guarda-chuva vão trazer aí o que a gente tem como direção de arte do filme. Se eu vou falar de direção de arte no teatro, eu não consigo separar os outros setores, porque um é intrinsecamente afetado pelos outros setores, né? Então por isso que eu acabei separando inclusive os canais, né? Tem aqui o primeiro vídeo do canal, se vocês forem ver, é um vídeo só para quem veio do meu canal de teatro, explicando o porquê que eu tô separando os conteúdos e trazendo para cá. Então, aqui nesse vídeo eu vou falar de coisas específicas voltadas pro cinema. Relaxa que eu não vou falar de balé, de teatro, nem nada de outras áreas. Porque lá eu vou fazer um vídeo específico pro público de lá, que vai entender eu não estou menosprezando as pessoas daqui, mas as discussões dentro do âmbito do teatro é diferente dessa discussão acontecendo dentro do âmbito de cinema. Porém, né, como eu acho que a discussão é importante nos 2 lugares, eu vou fazer um vídeo pra cá e um pra lá,
Você que tá vendo aqui no canal de cinema, no final desse vídeo, quando eu terminar de falar a área de teatro, por isso que esse vídeo tá super longo, quando eu terminar de falar da área, né, da questões de cinema aqui, referente à repercussão das falas do Timothy, eu vou deixar não linkado o link, né, pro outro vídeo, pra vocês irem lá no canal ver. Eu já vou deixar o vídeo aqui, então é só você continuar vendo, e aí vai ter a discussão que foi levantada pro canal de... o trecho, né, o corte só relacionado a teatro, pra você não ter o trabalho de sair daqui pra lá se você quiser ver a discussão. Se você não quer continuar vendo a discussão e ampliar ela pra teatro, você pode encerrar o vídeo na hora que eu falar, ó, encerrei aqui, agora vai ser de teatro. Primeiro, eu acredito que o Timothée Chalamet, eu não estou defendendo ele, mas ele está fazendo exatamente o papel que ele diz fazer desde o começo da carreira dele. Ele vem de uma família muito rica, ele vem de uma família que tem eu odeio essa palavra, mas um capital cultural, querendo ou não, né? Que ele estudou nas melhores escolas, teve acessos a tudo. A família dele é bem inserida na cultura, né? Principalmente ali nova-iorquina, que tem ali como base muito no teatro mesmo, né? Nova York é um dos polos de teatro no mundo. A gente tem a Broadway, onde grande parte das produções internacionais que são conhecidas vem dali. Muita coisa que sai de teatro para cinema vem da Broadway, e muita coisa que sai de cinema e vai para teatro vai para Broadway. E a Broadway, eu digo não só a Broadway ali na Quinta Avenida ou próximo da Quinta Avenida, eu digo muito até a própria Off-Broadway, né? Muitas coisas iniciam ali na Off-Broadway e ficam durante muitos anos sendo criado ali naquele movimento de crescimento e desenvolvimento, fomentação artística pela comunidade não só nova-iorquina, mas como mundial, sabendo que ali é um polo bem importante de teatro, e dali saindo para o cinema. Então o Timothée Chalamet, ele não... E ser uma pessoa muito famosa independe de você ser uma pessoa que tem um conhecimento, eu não digo nem capital cultural, porque isso daí é bem diferente de ter um conhecimento capital cultural. São discussões muito mais políticas e de eras de família, de old money, né? Eu tô falando aqui de pessoas que estão ali interessadas em ver teatro, conhecer teatro, tá dentro desse universo. Então, são coisas bem diferentes. Ele não precisa necessariamente estar dentro do cinema, ter uma carreira como ator, ou ter até uma relevância como ator, para ser uma pessoa famosa. E não necessariamente você precisa falar coisas coerentes. Então, faz muito sentido ele dar declarações polêmicas para poder ali conseguir um determinado engajamento. Isso daí é até muito comum, né? As pessoas já estão acostumadas agora em 2025 com rage bait, que está muito em alta e foi a palavra do ano, se eu não me engano, do ano passado, né? Do dicionário. Eu não lembro de qual dicionário, mas a palavra do ano. Você conseguir engajamento através do ódio. Acredito que essa não foi a intenção que eles tiveram com essa fala dele nessa entrevista, mas acaba sendo ali meio que uma tentativa, só que acaba saindo muito mais da curva do que eles estavam imaginando. Essa gama de entrevistas e a divulgação do filme Marty Supreme já tá bem esquisita, e as pessoas têm noção disso, as pessoas comentam disso, e essa é a estratégia do filme, de focar muito dentro da atuação ali do Timothée Chalamet. Mas uma coisa que eles não têm muito... Eu acho que eles acabam deixando um pouco livre até pro Timothée, pra ele saber o que ele vai falar, o que ele quer falar. Eles têm ali, óbvio, uma pauta e que é levantada, mas o que acaba sendo conversado vai muito pro lado que vai a conversa. Porque em todas as entrevistas, não só desse filme, mas de outros filmes que ele concorreu a algum prêmio, inclusive ao Oscar, sempre foi deixado muito claro que ele quer realmente ganhar o prêmio, ele tá concorrendo, ele quer ganhar. Mas, infelizmente, ele se dá muita importância ali de achar que ele é um merecedor. Óbvio, a nossa mãe sempre fala que a gente é o melhor filho do mundo, a gente tem que acreditar nisso, só que ele leva muito a sério. Óbvio, existe um recorte de menino branco rico que sempre teve tudo que, né, quis e tá ali fazendo com que ele, querendo o que ele quer, que é o prêmio, e achando que vai conseguir. Mas dessa vez ele tá ali realmente pesando a mão em falar abertamente
que ele já falava, né? E eu acho isso muito honesto da parte dele de falar que não tenho medo de falar que eu quero sim o prêmio, eu quero esse Oscar pra mim. Eu tô indicado, ficaria muito feliz se eu ganhasse, eu quero esse prêmio, eu vou fazer uma campanha aqui pra eu poder ganhar. Eu acho isso muito honesto, melhor do que as pessoas fiquem, não, a competição. Isso que eu não gosto da premiação. Eu acompanho porque eu tenho que acompanhar, mas o mínimo possível do Oscar. Mas eu acho muito honesto da parte dele falar que ele quer o prêmio e não tá nada de errado nisso. Vocês foram colocados pra competir por um prêmio, então nada mais justo você falar, eu quero esse prêmio que me botaram pra eu concorrer. Não fica naquele de não, todos nós que ganharmos é importante, qualquer um. Mas quando na verdade, né, as pessoas estão ali competindo por um prêmio, nada mais justo delas torcerem pra ganhar. Mas ele se dá muita importância de que ele é um melhor ator dele naquela categoria. Óbvio que ele faz isso daí sabendo que, às vezes, ele tem noção de que ele não é o melhor ator que tá ali, mas ele faz com convicção de que ele é exatamente para convencer as pessoas a votarem nele. E nessa onda de entrevistas onde ele tenta convencer isso, ele pesa a mão tentando sempre trazer a informação de eu acho que eu sou um dos melhores atores, que eu fiz um bom trabalho, e sempre, óbvio, ele tem que fazer a campanha dele, mas as campanhas dele são sempre focadas neles. Esquecendo que, na verdade, uma campanha, não, a campanha do filme é pro Oscar de melhor ator, mas um ator não se faz sozinho. E ele deveria aprender muito isso daí com a ópera. E aí ele faz a campanha toda em cima de eu estudei, eu sou um ótimo ator, eu fiz um trabalho muito bom, estudei muito pra estar aqui nesse personagem, estudei muito pra ser esse personagem. E óbvio que tudo isso junta com o fato dele estar ainda dentro do personagem pra fazer todas essas entrevistas. Ele normalmente já é um pouquinho ali puxado pro arrogante dentro das entrevistas dele. Eu acho ele um pouquinho prepotente. Mas aqui, esse negócio desse personagem dele, do Marty Supreme, ser um jogador de ping-pong egocêntrico, né? E tá ali trazendo isso pro trabalho dele, pra essa divulgação dentro do personagem. Dito isso, eu acho que a ópera não precisa ser defendida pra poder falar do Timothée, né? Porque a campanha do Oscar dele vai seguir do jeito que seguiu, exatamente. Até porque isso viralizou em um momento que já acabaram as votações pro Oscar, então quem votou, votou, quem não votou, não vota mais. Se ele for ganhar, porque as votações já acabaram. Se ele não ganhar, não é porque ele falou isso sobre a ópera. Mas, por mais que eu acredite que a ópera e o balé não precisam se defender do Timothée Chalamet e nenhum artista envolvido com ópera e balé ou do teatro precisa se justificar o porquê que sim, o balé importa, as pessoas se importam com o balé, com a ópera, com o teatro em si. Até porque se não existisse balé e ópera, provavelmente ele não estaria ali no cinema e todo o desenvolvimento que existe até hoje, todo. Gente, vão lá no meu canal, se vocês tiverem paciência, se eles não quiserem, não tem problema. Mas desde o primeiro vídeo que foi postado ali no final de 2019, onde eu trago, né, história ponto a ponto do teatro, da ópera, o desenvolvimento deles e como isso foi transpassado para o cinema, não existiria um sem o outro. E muito mais do que a ópera e o teatro hoje não existiria se não fosse o cinema, mas o cinema com certeza não existiria se não fosse o balé e a ópera. Tudo se desenvolve, toda a tecnologia, tudo que é trazido ali, muita dela surgiu e começou dentro do teatro e em algum momento foi transposto para o cinema. E surgem mais ou menos os dois juntos. Então a gente tem pelo menos aí, dá para contar, uns 500 anos de história de cada um deles. E se eles estão aí até hoje, obviamente é porque as pessoas se importam, obviamente é porque ele é um tipo de arte importante. E aqui eu não quero trazer a discussão de é uma arte mais acima, é uma arte melhor que o cinema, é uma arte revolucionária, porque essa discussão eu vou trazer lá no outro canal e eu quero trazer outros pontos, inclusive, para a discussão dentro dessa questão, que eu discordo de muitas coisas dentro dela,
Exatamente porque a arte está aí para todo mundo e ela tem que funcionar para todo mundo do jeito que for possível para as pessoas conseguirem acessar isso. E quando existe essa discussão de uma arte é maior que a outra, a gente já está excluindo muitas pessoas de conseguir acessar ela. E não só excluindo muitas pessoas na intenção de umas são melhores que a outra, como também em umas questões um pouco mais profundas dentro da sociedade. O balé e a ópera vai estar aí, está aí há 500 anos, vai estar aí por mais 500 anos, independente da existência do cinema ou não. E isso trazendo a ópera e o balé dentro das estruturas que são conhecidas hoje como ópera e balé. Porque a gente tem uma formatação semelhante ou algo que venha se transformar em ópera e em balé no teatro chinês há mais de 250, 200 anos antes de Cristo. Dentro do kabuki, no teatro japonês, há mais de 800 anos atrás. E em algumas outras semelhanças até há 1.200 anos atrás no Japão. A gente tem outras culturas que a gente consegue se assemelhar ali, toda essa estrutura narrativa de como contar uma história dentro de uma interpretação e cantada na Índia há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Então, assim, achar que o balé, que o teatro, que a ópera não tem importância é muito um recorte de quem tá vendo e para quem que essa pessoa tá falando. E infelizmente o Timothée Chalamet, ele se dá tanta importância, ele se acha tão grande que ele acha que ele pode dizer isso em público, e achar que não vai ser julgado, e ainda muito mais, achar que isso daí pode não afetar a carreira dele, como eu tenho quase certeza que isso vai afetar. Até porque eu não falei isso antes, eu não falei nada no Instagram sobre esse assunto, nem nada, eu só compartilhei. Porque eu queria realmente ver a repercussão disso com o tempo. Eu não queria falar isso. Essa publicação saiu no começo da semana passada. Logo que saiu, eu já assisti essa entrevista, porque eu já vi um corte lá fora dele falando, mas isso veio viralizar com muita força ali para quinta, sexta-feira. E eu até pensei em fazer o vídeo de sexta-feira sobre esse assunto, mas eu tinha programado. E a live no canal de artes é na quinta-feira, eu ia fazer uma live. E eu achei importante eu esperar a repercussão disso, porque eu sabia que isso ia ficar muito grande. Porque não se dá importância, mas é uma comunidade muito unida, porque a gente sabe das dificuldades que o setor de teatro, né, de ópera e de balé passa para conseguir se manter em pé ano a ano. E não é fácil, até porque é uma arte cara para se manter, é uma arte que demanda manutenção e que os artistas precisam de uma manutenção constante, estudo constante. E ele não pode chegar e ser descoberto dentro de um estúdio de gravação de um filme. Nossa, você parece interessante. Vem aqui, vamos tentar um negócio? Tá, você vai fazer essa pontinha aqui nesse filme. Pra você estar na ópera e pra você estar no balé, você precisa de muito estudo. E não é muito estudo durante só muitos anos de estudo. É muito estudo diário, com frequência, empenho e vontade e muita paciência, porque não é fácil. É dolorido o estudo por conta de ser muito exaustivo, mas é necessário para você conseguir chegar ao ponto de poder se apresentar em um balé ou em uma ópera. Você não consegue ser colocado no lugar que você não pode estar dentro do balé e da ópera. Você só está nesse lugar se você tiver a competência de conseguir chegar lá. Óbvio que existem recortes, né? Mas você só vai conseguir chegar lá se você tiver o conhecimento e o estudo necessário para conseguir chegar naquele lugar. E isso o cinema não tem. Óbvio, setores e setores, mas a gente está falando de atuação. E também existem diversas outras coisas que, por exemplo, a ópera, o balé não existe e tem dentro do cinema, que é uma pessoa poder interpretar uma outra de uma nacionalidade totalmente diferente dentro de papel e uma idade, e isso não ser o importante. Porque o importante dentro disso é a capacidade e o que essa pessoa consegue fazer e se ela vai conseguir
trazer para o papel, né? Não é as pessoas que são escolhidas, não são os papéis que são escolhidos para as pessoas, né? São as pessoas que são escolhidas especificamente para cada papel, porque elas conseguem se encaixar dentro da necessidade do que aquele papel vai representar em capacidade de canto, de dança, e seja lá qual for a necessidade dele. Então, dentro de tudo isso, eu acredito que o balé e a ópera não precisa ser defendida, porque ela tá aí, ela vai estar aí, e é importante que a gente vai ver. Se você pensa igual ao Timothy, amadureça um pouco a sua ideia de ir tentar ver. Eu tenho vídeos no meu canal onde eu falo sobre pessoas que vão ver primeira vez, como que é, por quê, dúvidas. Tem vídeos que tem perguntas das pessoas sobre eu quero ir ver, devo me preocupar com isso, com aquilo, legenda, eu vou entender, compro perto, compro longe, é caro, vou gostar, não vou. Então, tipo, as pessoas têm interesse em ver. E é importante que você tenha essa experiência uma vez na sua vida. Porque o balé e a ópera não é sobre você ganhar um prêmio uma vez por ano de melhor atuação em um lugar. A ópera e o balé é muito mais sobre outras questões e que são muito mais profundos dentro de uma humanidade, que é você conseguir acessar emoções através de uma dança, de uma área que vai ser cantada ali e trazer pra fora coisas que você com certeza nunca sentiu na sua vida, é o que você vai sentir assistindo o balé e uma ópera. Você pode achar chato? Não é fácil? Não, mas depois de um tempo que você entende como que funciona a ópera e o balé, e você consegue acessar aquele lugar, você vai entender que realmente o balé e a ópera não precisa se justificar para o Timothée Chalamet o quão importante, irrelevante e relevante eles são para o cinema, para a sociedade e para a história do mundo e das artes. Não tem mais muito o que falar sobre o Timothée Chalamet, eu espero não voltar a falar dele aqui nesse canal, porque existem poucas coisas que ele faz que eu gosto, e são muitas coisas que eu desgosto, muito mais coisas que eu desgosto do que gosto dentro da carreira desse ator. E assim, né? Quando tiver alguma coisa boa pra falar, eu vou falar. Quando tiver alguma coisa ruim pra falar, aí eu deixo pra outros canais falarem, porque a minha posição é que vocês já sabem, eu não acho ele lá um bom ator ou que faz coisas boas. E isso marca muito, né? O que é relevante, o que não é. E isso acaba sendo muito subjetivo dentro do cinema ou das próprias artes, né? Porque cada um vai ter um gosto, mas a gente vê que existe muitas coisas em comum em muita gente, né? Pra achar uma coisa irrelevante ou não. Então, é isso. Eu encerro esse vídeo aqui. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Ou se você for continuar vendo esse vídeo aqui, né? Nos próximos minutos falando o recorte do vídeo do teatro. O recorte do vídeo do canal de teatro. Primeiro, né, eu acho que se dá muita importância, se dá muito talento, muito além da capacidade que você precisaria ter para poder não participar. Porque ele diz ali, né, que eu nunca faria balé e ópera. Você não faria porque você não tem a capacidade, você não estudou para isso. Por isso que você não faria, ponto final. Mas você falar isso já é um entendimento de que você não estudou, você nem entende o que é balé e a ópera. Se bobear, até teatro em si, dá para dizer, né? Para poder falar isso, porque uma pessoa que entende minimamente a importância do balé e da ópera, mesmo ali dentro da fala dele, ele tá tentando trazer um ponto de que o que ele quer fazer é cinema, ele não trabalharia no teatro para fazer alguma coisa que já foi feita e refeita por centenas de pessoas. Ele quer tentar fazer algo no mínimo original ali para deixar a carreira dele marcada por coisas que ele fez e não que ele tá reinterpretando coisas dos outros. É estranho ele falar isso, tendo ele feito ali um personagem, o Onca, por exemplo, que é um personagem que já foi interpretado por 2 atores gigantes do cinema e dezenas de outras em outras produções, como no teatro, na Broadway em si. Mas, né, eu entendo o que ele quis dizer.
Mas falar isso de uma forma muito agressiva e direcionando isso daí para pessoas que estudaram décadas, estudaram não só durante décadas, mas em uma intensidade que provavelmente daria muito mais tempo se você não estudasse numa intensidade ok, mas em quase 24/7 da sua vida estudando uma coisa que você vai passar o resto da sua vida fazendo, né? E você precisa continuar estudando e praticando para que aquilo não se perca, e não só se perca, mas com que aquela prática você não consiga executar, né? Porque o teatro, você pode interpretar hoje, tirar uma folga de uma semana e voltar a interpretar depois. A ópera e o balé você não consegue. Ah, não, a pessoa para hoje, daqui 20 anos ela volta. Não, isso é impossível. Se ela parar hoje, amanhã ela tem que treinar, nem que seja o mínimo para você não. Não é nem para perder a prática de saber o que fazer, mas a perfeição e o modo de apresentação dessas artes precisa de um empenho e um treino muito grande para você conseguir executar aquilo. Não é nem que você vai executar direito ou não. Na ópera e no balé não existe um meio execução, um meio treino. Ou você faz ou você não faz. E para você fazer direito, você precisa estudar para fazer. Então, primeiro que eu acho que é um erro dele muito grande falar isso e não conseguir direcionar o que ele tá pensando, ou tentar, no mínimo, se explicar o que ele tá querendo dizer com aquilo, porque além dele não se explicar, ele ainda debocha depois disso, né? Fingindo que tá cantando um trechinho ali de ópera, brincando com a situação, tentando fazer piada pra minimizar o que ele disse, mas na verdade acaba parecendo muito mais uma ofensa maior do que ele queria que fosse. Mas aqui pra gente, dentro do que a gente estuda aqui, o que ele fala não tá muito longe de o que é pensado por grande parte da sociedade quando a gente vai falar sobre balé, sobre ópera, às vezes até sobre teatro. Não tem como mentir, gente. Não tem como esconder. A gente sabe que existe uma soberba muito grande dentro da área da ópera e do teatro, sobre o próprio conteúdo em si, de pessoas que acessam, até sobre ser uma arte muito mais importante do que as outras artes. Eu acho que sim, que o balé e a ópera é uma das artes mais importantes, o teatro também, exatamente porque elas são o início de tudo, elas são a formação para o que a gente tem hoje dentro do cinema, dentro de artes novas que surgem a cada dia. Surgem expressões novas e todas elas são formadas por alguma coisa que veio antes. Nenhuma arte se forma sozinha. Todas as artes se formam de ambientes onde já existiam ou alguma arte acontecendo, né? E todas elas acabam partindo de lugares muito importantes. E o balé é uma dessas escolas onde surgem muitas outras artes. A ópera é uma dessas escolas também. Por mais que ela não esteja ali num nome específico de sendo a dança tá, né? O balé tá ali na dança, mas a ópera em si não tá, não tem um nome próprio entre das 7 artes, né? Até porque isso daí é algo criado pelo homem, mas a gente sabe dentro da composição cultural e o desenvolvimento cultural do mundo, ele acaba vindo de alguns segmentos que mais tarde vieram a ser o que a gente conhece hoje como ópera e balé. Eu até cito no vídeo sobre cinema, né, que para eles entenderem que o balé e a ópera e o teatro em si, mas muito do que tem dentro da ópera e do balé hoje, do teatro um pouco, mas muito mais desses dois que são cantados e tem ali uma harmonia entre movimento, dança e canto, vem de lugares muito mais antigos e profundos na sociedade, dentro do místico e do religioso. A gente tem dentro do balé e da ópera registros ali, né, oficialmente com balé e ópera, por volta de 1600, com Daphne. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né, onde é aquele balé ópera, né, o primeiro ali meio que reconhecido. Mas a gente se colocar em um lugar onde não tem essa configuração que a gente conhece hoje, que é essa, a gente consegue remontar isso de 800 anos, de 800 depois de Cristo no Japão, com o teatro kabuki, que é uma formatação muito semelhante,
mas a gente consegue trazer muito antes dentro de rituais religiosos que já tinham essa composição de contar uma história através da dança, da música e da rítmica ali, dentro já de uma configuração muito teatral, onde traz essas características de dança e de música. Na China, em 200 anos antes de Cristo, na Índia, 2000 anos antes de Cristo, e até 2500, isso na África, né, no que a gente tem hoje como o Egito. Então, são coisas muito antigas que estão atreladas ali, foram desenvolvidas até chegar no que a gente tem como ópera e balé, e dessa configuração de narrativa e contar a história se desenvolvido o cinema que a gente tem hoje. E a gente sabe que a ópera e o balé é tratado como uma arte muito maior do que as outras artes, e se isso fosse dentro do entendimento de que, tudo bem, ela é uma arte muito importante, mas isso ser usado para desqualificar pessoas que não são ou que não consomem esse tipo de arte. Por isso que eu trago no canal de uma forma bem simplificada, falando sobre as histórias, porque muitas vezes as pessoas querem assistir a ópera ou o balé, mas não entendem, não sabem se vão gostar, ou acham que é uma coisa que é muito para eles, né? E a ideia de que vejam o vídeo e falem, não, acho que deve ser uma coisa legal, eu sei que vai ter trechos que eu acho que eu não vou gostar, coisas que eu acho que eu vou gostar, já sabendo que é uma coisa que vai ser bem diferente do que está acostumado a consumir, mas que dentro do mundo, né, das artes tem esse preconceito de pessoas que não consomem isso e não acham isso a maior coisa do mundo. E dentro do próprio teatro, do próprio balé, da própria ópera, existe essa discussão, e que é importante a gente trazer exatamente a fala dele, de o balé e a ópera ainda é relevante dentro da história. Não dentro da história, dentro da história ela é importante, mas dentro do nosso mundo atual, de como o entretenimento é usado, como ele se desenvolve, principalmente como ele é apresentado para o público, né? Tem diversas entrevistas, até na revista Concerto, eu vou deixar linkado aqui embaixo, uma conversa que teve com o Maurício Cândido, se não me engano, onde ele fala sobre a importância da gente não ficar preso a tentar mostrar para o público que quer assistir uma ópera, fazer ou se forçar a fazer só representações de óperas antigas. A gente precisa de um movimento que tragam novas óperas, que tragam novas encenações de coisas que ou nunca foram encenadas ou são esquecidas, e também fomentar que sejam criadas novas produções. E isso acaba sendo muito relevante em um momento onde a ópera ela só é relevante hoje porque a gente só representa as obras antigas, as obras que são consagradas, ou ela tem espaço para a criação de novas óperas. Eu acho que as óperas antigas elas não são irrelevantes hoje, por mais que elas tenham sido escritas há 300 anos atrás, como Puccini ou Verdi, 300, 400 anos atrás. Porque do papel da ópera de trazer a história, e isso é importante que seja trazido, né? Senão não tem nenhum porquê a gente tentar recriar um conteúdo que foi, né, desenvolvido há muito tempo atrás. Trazer o porquê dela estar sendo representada hoje, trazer um novo recorte, uma nova visão, uma nova experiência para aquela composição. Óbvio, a gente não vai desconfigurar a música, né? A música é aquela, mas a história que ela está contando é importante dentro de novas visões, dentro de novos parâmetros de sociedade, e ainda mais dentro de questões políticas e sociais que são discutidas hoje. A gente consegue trazer, por exemplo, para discussão dentro de um racismo, a própria ópera, sei lá, Porgy and Bess, que é do começo do século XX. Século XX não, né? Século XX mesmo. 1930, 1920, onde é que a gente tem ali uma ópera escrita por pessoas brancas, composta por pessoas brancas, dentro da visão de pessoas brancas, contando história de pessoas negras em um lugar negro. Então, o que a gente consegue trazer uma nova visão para isso? A gente tem ali Dom Giovanni, onde a gente tem um homem
Dom Juan, onde ele usa dos artifícios do dinheiro dele para conseguir ter as mulheres e conquistar pessoas através da ganância, e tendo ali um fim, né, sobrenatural e ruim para ele. A gente tem lá Traviata a discussão de uma pessoa de um lugar na sociedade que consegue se inserir em um grupo muito mais alto dentro dela, tendo a diferença não só social, mas também o fato da própria vários nomes, né, da própria Dama das Camélias, no caso, ser a prostituta enfiada dentro da alta sociedade, tendo relacionamento com alguém com dinheiro e importância, vindo de uma geração familiar com importância política, né? Uma família de escritores, onde ele também é um escritor mal sucedido, mas é um escritor também. Então, a importância das histórias antigas serem contadas hoje é isso, a gente conseguir trazer novos quadros de discussões de histórias antigas para a atualidade e não deixar de apresentar esse material para o público novo, porque eles precisam ver isso, as pessoas precisam ter acesso a isso, e é covardia você tirar a oportunidade das pessoas verem esse material, mesmo que seja com uma nova roupagem, mas apresentar esse conteúdo para as pessoas e também abrir para que isso seja criado hoje em dia, desenvolvido. E aí começam a entrar em diversas outras questões a grande maioria das óperas, as casas de ópera e de balé, né, serem públicas, né, ou financiada, mantida pelo público, às vezes patrocinado pelo privado, mas tendo ali uma necessidade de um edital de o que vai ser apresentado, de o que vai ser criado, de o que vai ser desenvolvido e qual a necessidade do edital, como que isso vai ser feito, por que vai ser feito, por quem que vai ser feito, quem são as pessoas envolvidas, e começam a entrar em diversas outras demandas. Então, essas pessoas que falam, né, e assim como o Timothée Chalamet, de o porquê mantém essas coisas vivas, não precisa ser mantido, né? Ela sempre vai estar viva aí, assim como o cinema, acredito que vai estar vivo durante muito tempo. Por mais que todas essas artes, elas passam por problemas de tempos em tempos, por exemplo, o cinema hoje e a música, né, que são, digamos, as maiores hoje, tendo problemas por conta do surgimento aí da inteligência artificial. E assim como a ópera passou por diversos problemas durante muito tempo e em tempos diferentes, e ela continua aí até hoje, acredito que para o cinema e para a música vai ser da mesma forma, mas aí a gente tratar essas outras artes que veio antes da que você está inserido ali, o que você faz não diminui as outras, né? Não é porque é a mais recente, né? Que ela substitui o teatro e a ópera, ou que ela é mais importante que o teatro e que a ópera, ou que ela vai fazer com que, se já existe alguma coisa mais nova, por que a outra precisa ser mantida viva? As coisas são mantidas vivas sem precisar, já não estaria existindo, porque as pessoas não mantêm viva uma língua antiga que não precisa mais ser usada. As pessoas não mantêm viva uma coisa que não precisa mais. Se a ópera e o balé é mantido vivo, não é porque ele é mantido vivo, é simplesmente porque ele vive ainda e vai estar aí durante muito tempo. Então, acho que fica aberto o convite. Se você nunca assistiu, se alguma pessoa tem curiosidade de ir ver o balé e a ópera uma vez, e se você tá vendo isso dentro de um canal que fala sobre teatro, balé e ópera, você com certeza já assistiu, ou se você não viu, tem pelo menos a curiosidade de assistir, vai assistir. Pelo menos esse ano o Teatro Municipal ali com o Amor das Laranjeiras já parece que ele deu um outro caminho ali para a direção de arte das produções dele, e tá um trabalho muito legal ali que eles estão fazendo. Então acredito que todos eles valem a pena, e esse ano as produções não estão tão caras quanto o ano passado. Pelo menos eu tenho essa impressão. Apareceram algumas datas com valores promocionais, com mais datas e horários em valores promocionais.
Então acredito que vale a pena. Fora isso, também tem muitas outras óperas acontecendo, balés acontecendo em São Paulo esse ano de 2026. Principalmente agora, enquanto esse vídeo tá saindo, a gente tem Carmina Burana, que inclusive em breve vai ter canal, que eu tô lendo livro, já vi o balé, né? Tem aí o Turandot, que é a minha ópera favorita, que tá em cartaz no Teatro Bradesco. Carmina Burana tá no Teatro Liberdade. Tem o Teatro Municipal, que já começou a temporada lírica. Tem o Teatro São Pedro, que logo mais já começa também a temporada lírica deles. E já acabou a Amor das Laranjeiras, mas logo em breve já vai estrear os balés, a temporada de balés do Teatro Municipal. Então tem muita coisa acontecendo e eu acho que é importante que isso seja continuado, não porque precisa ser mantido vivo, mas porque ele tá vivo e as pessoas têm interesse. E infelizmente, Timothée Chalamet, você não vai conseguir participar desse clubinho se você não tiver a capacidade de participar dele. Então, como telespectador, como uma pessoa da alta sociedade nova-iorquina, eu imaginava que você estaria muito mais inserido dentro dessas artes do que você está demonstrando que é. E com muito pesar, né? Porque precisa ser incentivado as pessoas descobrirem cada vez mais formas de artes. É importante. Não para você falar que você é melhor que o outro, mas porque as pessoas precisam conhecer formas de se expressar diferente para que elas se expressem como ou não sabe como se expressar e não sabe que existem outras formas que ela pode se expressar ou até consumir entretenimento e arte de outras formas. Então, é isso, gente. Muito obrigado se vocês viram esse vídeo aqui até o final. Comentem aqui embaixo. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.